Hoje você vai aprender. Hoje falaremos sobre viagem no tempo, a tecnologia insana do Bigodudo. E hoje, exclusivamente, falaremos de dois casos documentados. O Bigodudo estava trabalhando lá, né, da G2, tá? Que eu não posso falar devido que a censura. Estava trabalhando com viagens no tempo. Eu já fiz a parte 1 desse vídeo, que é a parte teórica, onde eu explico todo o desenrolar da história. Eu recomendo que você assista. Vou deixar um card aqui em cima se você não assistiu. Vou deixar aqui também na descrição e nos comentários, tá? Para você poder entender a parte teórica. E hoje falaremos exclusivamente de dois casos. Dois casos documentados, né? O Bigodudo ativou essas máquinas e elas pararam 40 anos depois. E nós temos aqui algumas evidências. Infelizmente, eu tenho que falar com conteúdo especulativo. Mesmo eu trazendo a parte 1, um oficial dos caras lá que estava desenvolvendo a máquina falou que era a máquina do tempo. Temos foto, mas infelizmente a versão oficial que não dá para falar. Então nós vamos apresentar evidências aqui. Mas antes de iniciar o vídeo, olha só, aqui embaixo no campo dos comentários ou na descrição do vídeo, deve ter um ou dois links. Se tiver só um link, você vai cair nessa página aqui, para você conhecer o meu trabalho e o Telegram. Se tiver os dois links, tem aí o meu trabalho e o Telegram para você poder acessar. No Telegram, tá? Ele é gratuito, você pode acessar até mesmo sem aplicativo. Você tem lá, tá, os e-books para você poder baixar, tá? Então tem muito e-book que eu falo sobre muito assunto interessante, totalmente gratuito, é o material de estudo que eu uso aqui no canal, que está acessível para você lá no Telegram. Então você pode baixar gratuitamente. E recomendo que participe do Telegram, porque é um baita boicote aqui do YouTube com relação ao meu trabalho. Nunca chega. A gente tem muita gente aqui, já passou esse canal aqui, mais de 500 mil de pessoas, e o conteúdo só chega para poucas pessoas, meia dúzia de pessoas. É até um incentivo do algoritmo não querer divulgar. Então eu recomendo que você participe do Telegram para você ficar atento quando vai sair esses novos conteúdos. Baixar, por exemplo, o primeiro PDF da aula de hoje sobre viagem no tempo está disponível lá. Baixa agora também o segundo PDF, tá os dois disponíveis lá. E também conheça o meu trabalho, tem um link aí na descrição. Preço acessível, você vai ter o meu contato pessoal, vou ensinar para você a remover as amarras do sistema, vai ser uma experiência extraordinária para a sua vida. Tenho certeza que você vai mudar, tá? Então conheça lá os dois links na descrição. Inclusive, essa parte 2 aqui vai estar lá disponível para você, tá bom? Aí você pode baixar a parte 1 e a parte 2, vai estar disponível para você poder estudar. O que nós vamos falar hoje aqui? Nós vamos falar excepcionalmente de dois casos absurdos desses sinos aparecendo em lugares misteriosos. Então parece que eles mandaram esse sino para o futuro e agora eles apareceram, muito tempo depois, né? Então nós temos aqui, por exemplo, uma foto, tá? Vou deixar ela mais ou menos aqui para você poder ver, que é uma foto dos caras resgatando esse sino, tá? É especulativo, né? A gente tem que falar que é especulativo, não podemos falar que é real. E temos outra foto também dos caras resgatando esses sinos aí. Então o que acontece? Me parece que ativaram essas máquinas do tempo, só que em vez de ir para o passado, ao que nós conhecemos, foi para o futuro. Então nós iremos falar sobre isso aqui hoje. Tá? O Bigodudo supostamente enviou, né? Essa palavra em alemão não posso falar devido à censura, significa o gigante, tá? Mas pode ser interpretado como o sino. Enviou, né, supostamente essa máquina para a América do Sul por um submarino nos últimos dias de guerra. Teóricos da Parará-Pururu conspiração, tá? Nazi afirmaram que a arma ainda estava escondida em algum lugar da América do Sul. Outros alegam que ela estava escondida em uma instalação secreta na Antártida, que é o que eu mais acredito aqui, depois eu explico para vocês. E outros que foi capturada pelo exército americano, tá? O sino continha dois cilindros, né, que giravam ao contrário, um do outro, e estariam cheios de uma substância parecida com mercúrio de cor violeta. Eu já falei aqui, não posso dar muito detalhe porque eu também não sei, mas lá naquela antiga Tartária, eles tinham um composto vermelho que era feito com mercúrio e outros compostos que conseguiam fazer você absorver energia etérea, energia da atmosfera. Não me pergunte, eu não sou cientista. Então me parece que o Bigodudo caminhou para o mesmo lado, um tipo de mercúrio vermelho, tá? Então olha só, inclusive ele também tinha em Tartária propriedades antigravitacionais e aqui também tem, tá? Olha só, vamos lá, o líquido metálico era chamado, né, não posso falar a palavra aqui, e era cuidadosamente armazenado em uma garrafa térmica, né? Fina com 1 metro de altura, forjada com 3 centímetros de chumbo. Não deu muito certo.
essa isolação por chumbo, porque muito cientista bateu as botas por causa de radiação. Mas o fato é, esse projeto foi desenvolvido, tá? Sobre viagens aí no tempo, tá? Então, olha só, vamos comentar sobre esse caso aqui, tá? Dessa foto da direita aqui, sobre os caras encontrando isso aí, tá? Os caras simplesmente estavam encontrando... curioso fato foi que esse projeto foi desenvolvido por volta de 44 e foi encontrado na década de 80. Um foi encontrado na década de 80, ou seja, mais ou menos aí 30 e poucos anos, 40 e poucos anos depois, tá? Olha só, em janeiro de 1980, o investigador, né, de ufologia, tal pessoa, entrevistou o assistente do chefe dos bombeiros, né, e o companheiro dele, né, eles relatam que a sua equipe havia chegado a 60 metros do objeto, né? Os bombeiros conseguiram encontrar esse objeto, mas não ficaram muito próximos, tá? Que eles haviam enxergado esse objeto, né? Chegado a 60 metros do objeto, e que eles tinham visto um objeto no chão que tinha quebrado, tudo no seu caminho por entre as árvores, tá? Aí começa a ficar estranho. Né? Ele explicou como os militares isolaram os bosques e tinha inclusive estabelecimento com base temporária, com toda a infraestrutura de telecomunicações. Então os bombeiros encontraram esse objeto, rapidamente os militares chegaram e isolaram o local. Se os militares tiveram que isolar o local, então tem grande coisa não é um trombadinha, não é algo meia boca ali. Se os caras tiveram que isolar a área, estabelecer uma base de comunicação, fechar o espaço aéreo, porque realmente algo grande foi encontrado ali, tá? Aí o chefe dos bombeiros, né, viria confirmar essa história e também disse que tinha visto um objeto que tinha cerca de 6 metros de altura, 6 metros de largura e cerca de 15 metros de comprimento, né? Claramente não era uma aeronave, tá? Ele estava repousado no solo em um ângulo como se tivesse impactado quase horizontalmente. Outro bombeiro afirmou que ele tinha visto um anel como se fosse um para-choque em torno dele, onde havia alguns símbolos desenhados e alguns símbolos pictorísticos. O que acontece, né? Esses bombeiros aqui, eles encontraram no meio da floresta, não foi um meteoro que caiu e criou um arrasto, não foi nada, não foi uma nave que caiu ali, eles encontraram no meio da floresta, do absoluto nada, brotou lá no meio da floresta um objeto estranho, muitos especulam que era o sino, e em pouquíssimo tempo que os bombeiros encontraram, porque eles têm que passar essa notificação, rapidamente chegou os militares, isolaram a área, isolaram o espaço aéreo, isolaram tudo, né, para poder fazer a recuperação desse objeto. Então, alguma coisa muito grande estava sendo encoberta ali. Muitos especulam, pelas evidências desses bombeiros, que já foram, simplesmente que era alguma coisa relacionada a G2. Muitos especulam, por exemplo, que na ativação daquele sino, eles veio a aparecer naquele local. Então, me parece que eles ativaram o sino, só que foram para o futuro, né? É uma especulação, é o que estão mais ou menos dizendo por aí. Essa, né, é um dos casos, porque tinha mais sinos, não era só um, tá? Então, simplesmente, esse é um dos casos. Um outro caso bem curioso é esse aqui, ó. No dia 9 de dezembro de 1965, foi até um pouco antes, tá? Uma imensa bola de fogo foi vista por milhares de pessoas em pelo menos 6 estados norte-americanos, tá? E também no Canadá. O chamado incidente, né, tal, vou falar aqui, foi um objeto não identificado que supostamente riscou os céus dos dois países e largou restos de metal quase sobre Michigan e o norte de Ohio, tá? Então eles estavam vendo algo no céu muito brilhoso, né? A bola de fogo provocou incêndios e explosões sônicas. Olha para você ver o nível que esse negócio chegou aqui. Na área metropolitana e tal, inicialmente, né, explosão sônica é o seguinte, os vidros dos locais foram explodidos, tá? Então o negócio foi tão forte que quando ele passou pela cidade, aqueles prédios de vidros começaram a explodir os vidros, tá? É isso que é dito, explosão sônica é isso. Inicialmente foi divulgado que se tratava de um meteoro, claro, sempre um meteoro, balão meteorológico, que delícia, né? Porém, autoridades apresentaram outras respostas, afirmando que foi um acidente de avião. Claro, como se o avião fosse capaz de, no momento da sua queda, explodir todos os vidros da cidade. Que delícia, né? Então vamos lá. E depois eles falaram que foi teste de um míssil, né? Porque como é que explode vidro, né? Teste de um míssil e pedaços de um satélite, como sempre, né? Como sempre. Que retratou na órbita da Terra. Testemunhas afirmam que viram um objeto de cor de cobre ou bronze, tá? Em forma de um peão. Adivinha só? Exatamente, o sino, né? Cair na floresta. Tinha algo em torno de 9 a 12 metros de comprimento e tinha uma luz como uma aliança
tinha uma luz como uma aliança de ouro em torno de sua parte inferior. Após o incidente, a pequena cidade foi tomada por centenas de militares que isolaram a área, proibindo acesso de todos os civis à cena do seu entorno imediato. É aqui exatamente o que eu falo para vocês. Exatamente. Não, é um balão meteorológico, é um satélite, mas quando cai, os caras isolam a cidade inteira. Não, o negócio caiu ali, caiu no meio do mato, eles isolam a cidade para não ter erro. Então, para você ver o controle da informação. Aí falam, se fosse realmente um meteoro, se fosse realmente uma nave, você acha que era preciso isolar a cidade inteira? Então, o relato dos caras falar que parecia um sino, isso tem a ver com a possibilidade do quê? Desse sino ter viajado para o futuro. Essa que é uma grande especulação. Então você vê o poder desse bigodudo aí, tá? O nível tecnológico que os caras estavam trabalhando. É surreal. E aí nós temos o quê? Os caras falam que para viajar no tempo, eles precisam de uma estrutura como essa que você está vendo aqui, ó, tá? Eu vou aumentar a imagem para você poder ver, né? Segundo pesquisadores, eles precisam de uma estrutura como essa para viajar no tempo, tá? Aí eu te faço a pergunta, por exemplo, né, aquelas pedras em Stonehenge, não é bem parecido com essa estrutura, não? Repare bem a maneira como a estrutura que o Bigodudo teve que usar para poder viajar no tempo e as pedras de Stonehenge. Talvez agora explicasse o porquê que essas pedras têm aquele formato. Não sei, é uma especulação, nós estamos falando aqui de especulações. Tá entendendo? Eu mesmo não quero ser homem, eu quero ser um maverick aspirado. Né? A gente não pode mais tratar as evidências como fatos reais, nós temos que especular. Verdadeiro mesmo isso aí, ó. Você veio do macaco vegano, sopão primordial. Então essa que é a questão, nós estamos vendo o tempo todo tecnologia ultra avançada impactando o nosso planeta e não podemos nem debater do termo correto. Olha só, esse aqui é um monumento, né, pré-histórico que se encontra em Londres lá, e é exatamente o mesmo padrão do Bigodudo, né? Então você vê que o Bigodudo ele tinha lá os seus segredinhos. Inclusive o Bigodudo trabalhava com o lado oculto espiritual. Tinha os seus médios, os seus caras que mexiam com o ocultismo lá, recebeu informação das trevas de outras dimensões e trabalhava em cima de tecnologia. Por isso que é falado do fruto proibido, do conhecimento proibido, tá? O objeto da máquina nunca foi descoberto ao certo, porém existem diversas teorias. Uma delas é que o sino seria uma cápsula para viagem espacial. Ah, claro, né? É óbvio. O efeito antigravidade seria uma forma de propulsão diferente dos foguetes. Claro, é a maneira de encobertar as coisas, né? Porque o gravitron, ele tem propriedades antigravitacionais, como também tem propriedades para você poder viajar no tempo, abrir portais, porque é um material muito abrasivo, tá? Através dessas máquinas, os bigodudos, né, que eu não posso falar a palavra, teriam capacidade de mudar os rumos da guerra, pois teriam acesso ao conhecimento do passado, né? E a possibilidade de modificá-los conforme seus resultados. Uma questão ainda em discussão é se a máquina voaria de fato afetando o espaço-tempo ou apenas projetaria imagens de tempos passados em seu interior. Porque é dito que no núcleo da máquina, para quem acompanhou o vídeo 1 aqui, é dito que no núcleo da máquina você via imagens do passado, mas isso não quer dizer que o cara conseguia ir para o passado. Tá bom? Seja como for, o consenso é que os bigodudos, né, estavam próximos de introduzir na Segunda Guerra Mundial uma máquina do tempo. Que delícia! Então você vê o nível avançado tecnológico que os caras tinham no passado, tá? Então qual que é a conclusão que você chega? Meu irmão, em 1947, existe um projeto chamado Top Secret UFO, lá dos americanos, que já estavam trabalhando em discos voadores só com a tecnologia que pegaram do Bigodudo lá, 3 anos depois. Então você vê assim que o negócio está avançado. Se 1947 para 2021 é muito tempo, meu filho. Os caras já têm coisas aí extraordinárias. Então você vê um nível avançado de tecnologia que o pessoal está trabalhando aí. E para você só chega assim, sino do Hitler. É simplesmente, né, uma nave, né, UFO, claro, né, que eles estavam desenvolvendo. A versão oficial é que uma semana antes de acabar a guerra eles não conseguiram concluir a bomba nuclear. Ah, claro, óbvio, né? Na verdade, o Bigodudo ganhou a guerra, só não foi declarada oficialmente. Porque a Operação High Jump, eles tomaram um pau. Né, foram procurar o Bigodudo na Antártida, até porta-aviões desapareceu. Aí voltaram todo acuados. Criaram um Tratado das Antártidas depois. Que delícia, não vou poder ir lá não, o Bigodudo tá nervoso. Então você vê o nível tecnológico que os caras tinham. Agora, é curioso o fato que essas pedras de Stonehenge é exatamente igual ao mesmo padrão
da estrutura que era usada para ativar o sino do Bigodudo lá. Então você vê o quê? Dois casos isolados de sinos aí sendo relatados para as pessoas no futuro. Então me parece que essa nave foi ativada e foi viajar para o futuro. Para o passado eu acredito que não tenha conseguido, tá? Deve ter alguma lei, eu não sei, não conheço sobre viagem no tempo, mas deve ter alguma lei que impede o ser humano de viajar para o passado, mas provavelmente ele deve conseguir acessar a informação do passado. Talvez seja isso. Não posso nem te afirmar isso, tá? Mas para o futuro me parece que é possível. Inclusive, biblicamente também fala sobre isso, sobre um apóstolo que dormiu embaixo de uma árvore, acordou e quando voltou para a cidade não encontrou mais ninguém conhecido. Tinham passado mais de 70 e tantos anos. Então me parece que para frente dá, para trás talvez não dê. E aí nós estamos vendo os frutos dessa tecnologia aparecendo do nada e os caras interditando a cidade inteira, tá bom? Bom, esse PDF está disponível no Telegram, recomendo que você baixe, é gratuito, participe, acompanhe no Telegram, não podemos confiar mais no YouTube, é um boicote atrás de boicote aqui, tá? Deixe seu like, é a única maneira, quem sabe o YouTube não ajude aqui a divulgar esse projeto. Se inscreva, tá? Ative as notificações. Se quiser conhecer o meu trabalho, tem links na descrição, meu contato pessoal. Você vai entender o que é de verdadeiramente empreender, parar de ser formiga operária nesse país tupiniquim, para você poder entender, tá? Então vá lá, já tá os dois PDF disponíveis para você poder baixar. Eu encontro com você no Telegram, tá? Inclusive o YouTube aqui não podemos nem confiar, o canal aqui não tem... O canal já passou de 500 mil de pessoas. Mas o potencial desse canal é como se fosse um canal de 40 mil inscritos. Sem brincadeira. Não é divulgado o nosso projeto. Você vê, por exemplo, pessoas fazendo 50, 60, 100 mil de visualização e o canal aqui, o máximo, se o vídeo bombar, estourar assim, eu usar alguma thumbnail muito apelativa, é 20 mil de visualização. A média aqui é 10 mil por vídeo. E isso que eu vou falar pra você, assim, se é 10 mil, então chega para pouquíssimas pessoas. Por isso eu recomendo que você participe aí do Telegram, tá bom? Bom, vou ficando por aqui, sou Humberto Volts, forte abraço.